Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou determinar ou calcular a distância entre dois pontos. Os pontos que eu vou calcular essa distância vai ser o ponto M de coordenadas 1 e menos 4 e o ponto P de coordenadas 3 e 1. Lembrando que todo ponto que temos, o primeiro valor ou a primeira coordenada é o x desse ponto, né? Então, no caso aqui, ó, o número 1 é o x do ponto M, né? O 1 é o x do ponto M. O menos 4 é o y do ponto M. O 3 é o x do ponto P e o 1 vai ser o y do ponto P. Para a gente determinar a distância entre esses dois pontos, a gente tem uma fórmula que vamos utilizar. Então, como a gente quer calcular a distância, né? Então a gente coloca distância. A gente aqui tem duas opções. Podemos calcular a distância de M até P, ou podemos determinar a distância de P até M. É a mesma coisa, é a mesma distância, beleza? Então aqui, ó, eu vou calcular de MP. Tá? Ó, distância de MP. Bem, também temos agora duas maneiras da gente utilizar a fórmula. Você pode começar do M em relação ao P e pode começar do P em relação a M. Eu prefiro começar do P em relação a M. Então, como é que ficaria a fórmula? Vai ficar o seguinte, ó. X de P menos x de M elevado a 2 mais y de P menos y de M elevado a 2. Lembrando que tudo tem que ficar dentro da raiz. Então aqui eu comecei, ó, o segundo menos o primeiro, ó, x do P menos o x do M, aí elevado a 2. Aí eu faço a mesma coisa, só que utilizando a coordenada y. Beleza? Agora vamos fazer o que? Vamos substituir as coordenadas, ou seja, substituir os valores. Então vai ficar o seguinte, ó. Distância de MP vai ficar, ó, raiz, vamos lá. Quem é o x do ponto P? É o número 3. Então a gente coloca o 3 e já põe o menos. Esse menos é esse menos da fórmula aqui. Quem é o x do ponto M? Ó? O ponto M está aqui, então o x é 1. Como ele é positivo, a gente simplesmente acrescenta ele aqui, ó. Ou seja, a gente só escreve ele aqui. Aí mais, quem é o y do ponto P? Olha, o y do ponto P é o número 1. Então a gente coloca logo ele aqui e já põe o sinalzinho de menos, que é o menos da fórmula. Quem é o y do ponto M? Ó? A gente vem aqui no ponto M, o y é o segundo valor, é o menos 4. Só que esse menos com esse menos vai dar mais. Então aqui a gente põe mais 4 elevado a 2. Vamos agora resolver dentro dos parênteses. Então, ó, distância de MP vai ficar raiz, ó, 3 menos 1 vai dar 2. Então a gente coloca aqui, ó, 2 elevado a 2. Mais 1 mais 4 vai dar 5. Então a gente coloca aqui, ó, 5 elevado a 2. Lembrando que se o aluno ele tem uma facilidade de resolver isso aqui, ele já poderia resolver logo. Ó. 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado, 4. Mas aqui eu estou fazendo passo a passo para mostrar como é que se faz, tá bom? Então vamos lá. Distância de MP vai ser. Vamos resolver agora primeiro as potências. Então 2 ao quadrado é 4, né? Porque é 2 vezes 2, duas vezes. E 5 ao quadrado é 25, né? Porque é 5 vezes 5, duas vezes. Tem que tomar cuidado para não colocar 10. Vamos agora resolver a adição dentro da raiz. Então, distância de MP vai ficar raiz. Esse 4 mais 25 vai ser igual a 29. Beleza? Só que o número 29, ele é um número primo. Então, ele não dá para decompor, né? Porque todo número primo,
só divide pelo 1 e por ele mesmo. Então, neste caso, você pode encerrar o exercício, né? Só acrescenta aqui, ó, unidades, né? Eu vou colocar a abreviatura de unidades, tá? Por que unidade? Porque, como eu estou calculando a distância, essa distância ela tem que ser medida através ou de metro, ou de quilômetro, ou de centímetro, milímetro. Como eu não sei qual é essa unidade, então eu escrevo unidades, beleza? Lembrando também que a gente poderia achar a raiz aproximada de 29, né? Mas aí, nesse caso aqui, acho que não tem necessidade, beleza? Então a distância entre esses dois pontos é raiz de 29. Muito obrigado.